A paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Eu estou muito feliz pelo convite do Arthur, pela confiança de ter me convidado para a gente falar um pouquinho sobre oração. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje, sobre a oração, né? Essa coisa tão preciosa que é a oração, o que vem a ser a oração. Então, pelo dicionário, a oração ela significa suplicar, pedir, um pedido dirigido a Deus. E o que a Bíblia fala um pouco sobre a oração, né? O que é a oração? A Bíblia fala que nós devemos orar, nós devemos fazer conhecido diante de Deus as nossas necessidades. Isso está em Filipenses 4:6. Eu vou estar lendo para vocês, que fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Súplicas são aquela expressão de você pedir com muita força, sabe? Com confiança. Eu estou suplicando, eu estou pedindo. Então, existem situações que a gente precisa suplicar diante de Deus. Orar simplesmente então é falar e pedir com uma coisa assim, de uma forma mais suave. Ações de graça significa agradecimento. Então vão ter momentos que eu vou orar a Deus de uma forma mais tranquila, de uma forma onde eu vou suplicar, e em todas elas eu vou encerrar agradecendo a Deus, porque eu sei para quem eu direciono a minha oração. Esse é o grande segredo da oração. Fazer a sua necessidade conhecida diante de Deus e saber para quem que você está orando. Um Deus que tudo vê, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, e que o plano dele, a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Então, colocar suas causas nas mãos de Deus em oração, súplica e agradecimento é um grande presente que Deus dá à humanidade. E como que Deus deu isso para a humanidade? Nós ganhamos esse privilégio através do sacrifício de Jesus na cruz. Antigamente, em todo o Antigo Testamento, ninguém podia se achegar diante de Deus. Tinha um véu grosso que separava o Santo dos Santos do restante do povo de Deus. E ninguém poderia entrar ali para falar com Deus, somente o sacerdote. Uma vez ao ano, ele entrava ali para entregar a Deus a necessidade do povo e também receber de Deus a orientação para o povo. Mas um dia, o pecado que nos separava de Deus e não nos permitia falar com Deus em oração, Jesus veio, morreu na cruz e conquistou para nós o acesso a Deus através da oração. Então, em todo o Novo Testamento, nós conseguimos ler o que Jesus conquistou para nós, o que Ele tem para nós e a oportunidade que nós temos de orar. E existem formas de nós orarmos, né? Como que nós podemos então orar? Existe um jeito certo e um jeito errado de orar? Então eu quero estar lendo com vocês também Mateus 6, que fala assim, ó. Mateus 6, capítulo 6, versículo 6. Diz assim, ó: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Jesus veio para mudar toda a fórmula que antes era de um jeito, ele veio fazer diferente. Ele veio nos dar uma comunhão e de intimidade. A oração é intimidade com Deus. É você poder chegar diante de Deus e abrir o seu coração, falar dos seus defeitos, das suas dificuldades, a falta de perdoar alguém, o que você precisa, tudo. Pode abrir o coração em secreto com Deus, e o Pai que vem em secreto vai te recompensar. Mas eu não tenho como ficar parando para entrar no quarto, ou minha casa nem tem um quarto que eu possa entrar com tanta privacidade. Você pode, vamos dizer, fazer do seu secreto
onde você estiver, se volte para dentro do seu coração e fale com Deus dentro do seu coração. Aí será o seu secreto. Então, e o Pai que vê em secreto, aí o seu pensamento, a sua necessidade, Ele te recompensará. Seja somente sincero, porque é um coração quebrantado, um coração arrependido, sincero, Deus não despreza. Então, outra coisa também que nós aprendemos foi com os exemplos de Jesus. O que a Bíblia fala sobre o exemplo da oração? O exemplo de Jesus. O que Jesus explica sobre a oração? Eu quero estar lendo para vocês. Aí em Lucas 6:12. Outra coisa também que Jesus deixou para a gente foi o Pai Nosso. Quando ele ensinou essa passagem do secreto, do quarto em secreto, ele também, no decorrer da passagem que a gente vai lendo, passagem bíblica, você vai ver que ele ensina o Pai Nosso. Então o Pai Nosso, ele não é uma reza, ele é uma oração. E tem os princípios do passo a passo, para quando você quiser também orar. Não é errado orar o Pai Nosso, muito pelo contrário, o Senhor nos ensinou. Aquele que deu o maior exemplo de oração foi o próprio Jesus. Ele nos ensinou a orar o Pai Nosso. Então Jesus aqui, em Lucas 6:12, ele fala assim, comenta uma passagem onde Jesus sempre orava, sempre. Ele deu o maior exemplo para nós de oração, ele que deixou registrado nos evangelhos. Diz assim, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ele era o Filho de Deus e ele sentiu necessidade de orar, ele passou a noite orando. Se ele era o Filho de Deus e precisou orar, quem somos nós para não termos uma vida de oração? Para não colocarmos diante de Deus a nossa necessidade? Nós precisamos dele todos os dias. Todos os dias. Orar nunca é demais. Estar na presença de Deus nunca vai ser demais. E aqui na continuação da passagem, diz assim, ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Para poder separar os discípulos, um a um, ele precisou orar uma noite inteira. Às vezes nós tomamos decisões e depois oramos. Mas o certo seria nós orarmos primeiro, pedir orientação a Deus e aí sim tomarmos as nossas decisões. Então a oração é isso, orar com súplica, orar no secreto e saber para quem nós oramos. Nós oramos para um Deus que tudo vê, tudo pode e um Deus que responde. Então não é somente nosso fato, nossa confiança estar na nossa oração, somente. Porque orando nós cumprimos a palavra, mas está naquele que ouve a nossa oração e que responde a nossa oração. Amém? Então é isso que eu queria deixar com vocês. O que é oração, um jeito certo de orar, ou se tem um jeito certo ou não. E o que Jesus ensina sobre a oração, o que fala na Bíblia sobre a oração. Eu espero que tenha ajudado você e mais uma vez eu agradeço ao Arthur por essa rica oportunidade. Fiquem com Deus.